voltando para o nosso barco, nós saímos de Koblenz rumo a Rudensheim, passando por Beauport. Em Beauport, nós tivemos a oportunidade de visitar o castelo de Marksburg, que é um único castelo do Reno Médio, né, vamos dizer assim, dentro do Reno ele sempre tem o Alto Reno, o Baixo Reno e o Médio, que não foi destruído. Então ele está com todas as suas características originais, a visita é muito gostosa. Mas o que foi muito interessante nessa subida, né, porque o Reno acho que nasce lá na Suíça, foi indo para Rudelsheim, foi que nós ficamos no deck, né, do barco, tendo toda a vista do Reno, dos castelos, das colinas, e enquanto isso um historiador ia narrando toda a história daquela região, toda a história dos castelos, falando sobre cada um deles. Então você ia tomando uma cerveja, tomando vinho, comendo alguma coisa, ouvindo a história, foi assim, foi um dia de sol, então foi muito agradável. Se não tivesse sol, você pode escutar isso na parte de baixo do barco, que é muito gostosa. Mas ali com o sol foi muito mais agradável, você podendo olhar, né, a céu aberto todos os castelos. Então foi uma aula de história em loco, sabe, com aquele vento agradável, com o barco ali navegando. Enfim, foi uma sensação maravilhosa, né? Muito, muito bom. Em Rudelsheim, nós fomos passear pelo centro histórico, uma cidadezinha pequenininha também, outra cidadezinha assim, que parece que você está, que nem na Roma, uma pessoa que eu estava vendo, passou por lá, parece que você está numa das ruas do Harry Potter. Então é uma cidade pequena, uma rua cheia de restaurantes, também de comércios assim, bem gostosos, em que a gente ficou circulando por ali. E como também nessa região de Rudolfsheim você tem as famosas vinhas da uva Riesling, não faltou para a gente poder passear pelas vinhas, obviamente. Fomos até o castelo de Vollhards para fazer uma degustação, né? Fazer um tasting. Compramos algumas garrafas de vinho, obviamente, curtimos a região, a visita à vinícola. Então, um passeio extremamente agradável. Aliás, isso no Cruzeiro de Rio eu percebi que é muito interessante. Você passa por lugares menores, né? Pode ir para cidades maiores, mas você passa por lugares menores. É um cruzeiro um pouquinho mais tranquilo, agradável, sem aquela coisa de você ter pouco tempo para visitar lugares imensos, né? E você vai escolher o que que você vai fazer dentro dos passeios que eles têm. E mais? Bom, aí partimos, saímos de Rudelsheim em direção a Speyer. Em Speyer você tinha várias opções de passeio. Lá tinha um negócio, uma produção de vinagres. Então tinha uma visita que seria uma degustação de vinagres, outro que seria uma aula de culinária. Mas assim, como ficava perto, nós preferimos ir visitar a cidade de Heidelberg. Heidelberg é belíssima pelo castelo de Heidelberg, muito antigo, onde você vai encontrar um famoso barril hoje ainda existente, com capacidade para 219 mil litros de vinho. Haviam quatro, né, no passado, hoje eles ainda mantêm lá como amostra. Na verdade, ele tinha capacidade para 222 mil, mas a madeira deu uma encolhida, ficaram 219 mil litros. Tem também a universidade mais antiga da Alemanha, datada de 1386, que é importante até hoje, principalmente pela área de medicina. E como, na verdade, também é muito forte no ensino e pesquisa, por lá passaram 55 prêmios Nobel na Universidade de Heidelberg. O castelo, uma curiosidade, ele chegou a ser destruído pelos franceses na época de Luís XIV, mas ele foi parcialmente reformado. Então, hoje, o que existe lá é 2/3, vamos dizer assim, do castelo original. Speyer, Heidelberg, Kell. Aí fomos para Kell, em que uma das opções dentro das que eu te falei, né, ou seja, sempre duas e mais uma, tinha visitar Estrasburgo, que a gente já conhecia. A outra opção era passear pelos canais até chegar na cidade de Estrasburgo, mas a gente ficou, na verdade, com a terceira, que foi para Schwarzwald, que é a Floresta Negra. E muito interessante lá, além do bolo, né, lógico,
Na verdade, foi a visita ao museu a céu aberto que eles têm lá, que é o Volksbauernhof, que que conta a história, vamos dizer, de vida econômica, de cultivo dos habitantes que viviam na Schwarzwald, acho que datado desde 1600. A casa mais antiga que eles têm lá é de 1612, né? São casas assim, muito típicas do que a gente vê em filmes de colinas na Alemanha, na Suíça, em que as casas são encostadas na inclinação da colina, então elas têm em torno de 3 andares, mas você acessa praticamente todos os andares diretamente, porque ela está na colina, então você entra no terceiro andar por aqui, no segundo aqui, no primeiro por aqui. Eles costumavam guardar a carroça em cima, né, que eles usavam como fazendeiros, guardar no meio eles tinham os quartos, acho que a sala, e embaixo eles tinham a cozinha, a sala de jantar e ficavam os animais no cômodo ao lado, todos, porque na época do inverno ali era a proteção de todo mundo. Aliás, curiosidade que eles colocaram lá, porque a gente não viu chaminés, é que essas casas, assim, eles usavam todo o aquecimento da lareira e da cozinha para dentro da casa. E como para esquentar. Mas como a fumaça entrava também, era muito comum que eles tivessem problemas respiratórios. Então as camas não eram camas grandes, porque muitos deles dormiam quase que sentados, porque se deitassem eles começavam a ter problemas até de poder faltar respiração. Então, foi uma curiosidade que eles deram, então muitos deles não chegavam a ficar idosos porque eles morriam de problemas pulmonares nesse sentido. Existem outras curiosidades de esconderijos de coisas nas casas que na visita vocês vão poder ver, mas é uma visita guiada, eu recomendo, bastante interessante. Você vê também o cultivo que eles tinham, inclusive eles cultivavam cannabis já na época, isso está lá demonstrado, né? Para fins medicinais, obviamente. E que mais? Obviamente, depois nesse passeio, depois da visita ao parque aberto, que vale para as crianças também, tá? Tem animais, tem vários brinquedos lá, mas as 6 casas são originais. Você vai para um almoço e ao final, o famoso bolo de Floresta Negra, que não tem nada a ver com o nosso bolo de Floresta Negra daqui, porque acho que ele é praticamente sem açúcar, com chocolate mais amargo, que aliás aprecio muito, porque eu não gosto muito de doce. Então achei o bolo uma delícia, mas assim, impossível de acabar de comer, porque é um pedaço imenso que ele serve na cada pessoa. A gente acabou optando por dividir em nós, entre eu e a Cíntia. Saindo de Köln, voltamos para Köln, né, da Floresta Negra, aí fomos para Breisach, mas Breisach foi simplesmente o desembarque. Ali a gente está bem perto da fronteira Suíça, Alemanha e França. Pegamos um ônibus e fomos para a bucólica cidadezinha de Colmar, que segundo a própria guia, de tão bonita que é a cidade, os próprios pilotos alemães não tiveram coragem de bombardeá-la. O fato se isso é verdade ou não, o fato é que ela não foi bombardeada. E realmente são casinhas todas pintadas com cores diferentes. O próprio lugar onde era, vamos dizer assim, o fish market da época, né, o mercado de peixe, virou habitação. Corre um rio por dentro da cidade. No verão que a gente foi, ela estava extremamente florida. Então, muito agradável mesmo. Eu fiquei bastante impressionado com a cidade. Ah, Saindo de. Ela apesar de ser francesa, se olha a arquitetura, vocês vão ver que ela é tipicamente alemã. Na verdade, ela foi dominada pelos suecos e pelos alemães muito tempo. Então, ela não vai ter uma cara, né, um retrato francês. De lá fomos para Basel, na Suíça. Visitamos Basel, mas assim, aqui eu vou deixar, acho que por uma outra explanação, porque assim, como eu disse para vocês, a gente mescla barco, né? Foram só 7 noites com uma viagem um pouquinho mais aprofundada nos locais. Em Basel a gente desceu, pegamos um trem para Zurich, visitamos Zurich, encontramos amigos, fomos para a casa deles, que fica em Küsnacht am Rhein, que é na beira de um lago, uma montanha muito bonita. De lá visitamos Lucerna,
voltamos como nosso voo era ponto a ponto de Amsterdã, nós voltamos, pegamos o avião, fomos para a Bélgica, de lá pegamos o carro, visitamos Bruges, cervejarias. Então, eu conto essa parte em detalhes numa próxima. Mas o importante, assim, esse cruzeiro de Rio é uma coisa deliciosa. Já fica a dica aqui, que o próximo que eu estou mirando deve ser muito interessante, parte de Bucareste, na Romênia, vai passar pelo Danúbio, e vai para Budapeste, depois você embarca para o Reno também e deve terminar em Amsterdã. Mas existem vários, existem também em Portugal, pelo Douro. Então, fique de olho, dê uma olhada no site da Uniworld. Não estou fazendo propaganda deles, eu não ganho nada, mas é porque realmente os barcos são muito diferenciados, os cruzeiros também. Então, é por isso que eu indico, e lá vocês vão encontrar os diversos, até em rios, na Ásia, existem várias possibilidades. Legal? Se vocês gostaram, deixa o like. Vou tentar numa próxima vez, não nessa próxima, porque eu vou falar um pouquinho sobre filmes de novo, mas depois eu volto para explanar um pouquinho outro tipo de viagem com vocês. Legal? Muito obrigado. Até a próxima.